Bem-vindo, bem-vinda. É quarto bimestre. Educação em quarentena, tempos da pandemia. É professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Currículo do ensino médio, disciplina de filosofia, quarto bimestre. Vamos aqui iniciar as nossas interlocuções com o objetivo de um ponto de partida, um ponto de reflexão para apoio dos desdobramentos das aulas que já estão em andamento, do currículo que está em formação e já em término, que nos presenteia com temas que são grandiosos para a filosofia nesse quarto bimestre. Vamos apresentar o primeiro ano, ele vai trazer o debate e o pensamento sobre desigualdade social e justiça social, trabalhar a questão da democracia e a justiça social, trabalhar direitos humanos, trabalhar participação política. É o tema da filosofia da política, que vai nos apresentar e que vai nos oportunizar os desdobramentos. Vamos iniciando, como sempre, cortejando e entendendo do verbete, da etimologia, do nome, da nomenclatura, das diversas formas que nós vamos fazer para apresentar o conceito filosófico, para apresentar o desdobramento do entendimento a respeito do tema, da questão da justiça social, da questão da pobreza, da questão que cerca esses primeiros movimentos e pensar essa sociedade democrática com a existência dessas mazelas. Pensar a cidadania que está no dever e no direito dessas condições que nós nos propomos para viver em sociedade, a condição maior de uma consciência que todos precisamos ter quando estamos tratando de pensar e problematizar a relação com a sociedade. E, assim dizendo, pensar esta questão da justiça social, né? Pensar a diversidade e a alteridade em relação às suas ocorrências. Pensar do termo justiça, o que leva ao debate da relação do princípio, do ético, do correto e do desdobramento do cotidiano em relação ao exercício desta premissa do que é bom, do que é correto, que está na moral. Então, percebendo que o sentido de justiça social é um sentido onde a sociedade, por emancipação da sua forma de pensar, da sua forma de agir, conseguiu através das instituições, ou seja, do Estado, conseguiu através do poder público, se organizar para reclamar também as suas garantias, na exigência também dos seus direitos, mas na obrigação dos seus deveres. Ter esse ponto de conexão, quanto é fundamental a exigência de dizer e oportunizar que a sociedade é feita por leis, leis que regem o todo. Levar um pouco, recorrer um pouco daquilo que também no segundo ano nós vamos tratar, quando fomos buscar o embasamento dessa sociedade democrática lá na concepção da existência do Estado. Os contratualistas trabalhavam na existência de que o homem guerreia contra todos pela sua sobrevivência e que precisa de um contrato. Por assim dizer, pensamos que a exigência de que algo ou coisa faça presente para que seja feita a paz, a concórdia, para que seja feita a comunhão. Então, pensar nessa justiça social como fundamento de uma conquista social. A segurança e a potência de termos trabalhos públicos, educação, saúde, lazer, esporte, como forma de garantia daquelas situações que nos obriga a relação por tudo aquilo que estamos fazendo em nossas vidas. Pensar a sociedade como sujeito que faz parte dessa relação. E pensar justiça social, eu falava das instituições, também é se questionar essa instituição que traz sempre na sua servidão o todo.
e o desacordo quando não pensa do todo, quando age em função do particular, quando privatiza o que é do todo, tem algum problema, tem alguma situação que faz parte da nossa localidade, que é parte do tempo presente. Vamos agora trabalhar no tempo do pandêmico, lembrar que justiça social, por exemplo, é a saúde a todo tempo, o tempo todo, com um sistema único de saúde. A gratidão desses profissionais, de trabalhadoras e trabalhadores, os profissionais da saúde, que estão lá, na potência, na exigência e na nossa gratidão dos trabalhos que realizam para com a salvaguarda das vidas, todas as vidas, bem como também o nosso respeito a todos aqueles e aquelas personalidades, pessoas queridas, entes queridos, familiares, todos e todas que perderam suas vidas na Covid-19. Então, justiça social é pensar uma extrema oportunidade onde o Estado se coloca na garantia para o todo, em função das nossas liberdades, na garantia da igualdade das oportunidades, na manutenção dessas condições. Mais à frente, vamos pensar que essas concepções que até então geram de um Estado liberal, o deixar fazer, o deixar ficar, elas vão ter as suas contradições. Por exigência do tempo presente, a evolução, científica e tecnológica nos fez chegar a uma pandemia, o que era impensado anos atrás. Era impraticado na cabeça de todos nós. Pensar justiça social, quando agora a lógica é que se ofereça ao cidadão toda e qualquer garantia em relação à vida, à sobrevivência, à vivência, à convivência. Então, pensar uma justiça social dentro dessa sociedade que ela agora, no pós-moderno, ela é local e global. Ela está para o todo e o todo está para o local. Então, pensar essas relações e também as suas contradições na exigência de fazer com que percebamos o que nessa troca do local e do global nos dá a facilidade da vivência e da convivência. É uma oportunidade para se fazer estudar. Agora, no ATPC de Ciências Humanas do mês de novembro, nós tivemos um vídeo falando por uma outra globalização de Milton Santos, o grande geógrafo brasileiro, personalidade querida. Nos deixou há 19 anos. A nossa reverência da potência desse pensador brasileiro. Aquele sorriso encantador do grande pensador, do grande intelectual. E ele muito bem diz, forçosamente, o trabalho do intelectual é um trabalho individualizado. É o trabalho da criticidade. Na exigência que se promova no outro a inquietude que também está no meu eu. Então, por assim dizendo, pensar justiça social em relação à globalização é verificar as permanências aonde a procura das riquezas que estão agora em toda parte a todo tempo para benefício de muito poucos na sociedade mundial global. Eu vou lembrar que de 2 a 3% da população global escraviza a todas e todos nós que aqui estamos. Eles detêm o poder, detêm a riqueza, como por assim dizer, estão sentados em cima de poços de petróleo, hidrocarbonetos, metais preciosos e cada dia vai lá, tira uma parcela, algum gole, alguma condição e vende e faz a sua vida. 2, 3% escravizam a sociedade global. Por quê? A justiça social, onde ocorre? Onde está? Pessoas morrem de fome, ou pela guerra, ou pelas pandemias.
Então vamos pensar a oportunidade, inclusive, do ofício do trabalho, do lazer, do estudo, do educar em ação. Então pensar essa justiça social e o global também é nos ofertar os questionamentos do tempo do presente, do tempo do pós-moderno, onde nada mais é feito para durar, na frase de Zygmunt Bauman, o grande sociólogo polonês, onde todas as relações são líquidas, né? Aproveite já, pague depois. Esta é a sociedade, a justiça social praticada por essa sociedade. Mas as oportunidades de construir riqueza, de elucidação, de consciência dos seus atos e permitir que o cidadão chegue à graduação da universidade, ao grandioso emprego que ele vai construir, o si só o seu projeto, a família, o mundo, a alegria. Então, pensar justiça social do ponto de vista de debater redistribuição, reconhecimento, participação em todos os níveis. Então, pensar essas justiça social, essas desigualdades, é o primeiro tema de ponto de saída, aonde vamos nos lembrar, né, que de onde surge esse fenômeno da desigualdade social? Essa diferenciação que coloca os indivíduos, né? Uns possuem muito vantagens e outros muitos milhões, bilhões, sem nenhuma ou precarização dessas condições. Então vamos percebendo que a relação com a sobrevivência, ela reside nos problemas sociais decorrentes dessa carência de justiça social. Então, oportunizar esses temas e essas nomenclaturas, como elas se colocam, como elas se comunicam, como elas se promovem, para poder, inclusive, olhar para o nosso próprio quintal, a educação brasileira. Olhar para esses tempos, onde a busca ativa é a grande potência da exigência de dizer a todos os nossos alunos e alunas, educandas e educandos, que nós, heróis e heroínas do Educar em Ação, estamos dispostos no recebimento de ações e atividades do ano letivo de 2020. Para assim, nós nos promovemos à condição de estarmos para o ano seguinte, cumprindo a tarefa da responsabilidade, da exigência do que está no meu protocolo de ação da minha vida. O salário do aluno é o Educar em Ação. A nota, a exigência de que ele obteve na mediação de saberes sobre um tema e conteúdo, a condição de que ele fez uma oportunidade. Então pensar, olhar para essa questão da desigualdade e olhar esses gargalos na educação. As nossas preocupações hoje estão, por exemplo, na relação com a matrícula. Nenhuma menos na escola. Muito mais ainda, daqueles que não conseguem chegar até as nossas salas de aula. Eles que são considerados analfabetos funcionais, porque não terminaram os ciclos escolares. Essas são as nossas preocupações do tempo pandêmico. Mas aqui também, no tema da filosofia, do primeiro ano do quarto bimestre, trazer essas pesquisas, o quão eficiente é os nossos esforços para poder pensar a conexão, mediatizados pelo esse poder que há hoje da educação híbrida, de estarmos conectados através de videoaulas ou através de algumas ações e atividades que recebemos via multimeios. Assim, nos colocamos em pensar esses temas com todas as dimensões que nos são caracterizadas. É nossa oportunidade. Precisamos debater e pensar, né, o pregão que ocorre de valores no mundo quando a gente diz justiça social. Olhar para o mapa do mundo, verificar
um hemisfério norte que não tem problema com mortalidade infantil, que não tem problema com a questão da fome, e olhar o hemisfério sul do globo terrestre, verificar as regiões das mazelas, da fome, da morte. Então, observar esse primeiro tema também é importante, e lembrando a todos o quanto isso é fundamental para a gente poder consignar em relação às oportunidades que nós vamos ter e considerar para poder levar a categoria dos direitos humanos. O quanto os direitos humanos são e estão na existência da humanidade, Olhar também e permitir uma categorização, né? Ou seja, esse direito que ele surge com o conceito de pensar liberdade, igualdade, fraternidade e agora nos acrescentando a paz. Vamos pensar também que esse direito, ele nasce da prerrogativa de que é exigido de nós, sociedade, uma condição de participação política, uma condição de pensar que esse Estado organizado, onde a sociedade está para as suas condições, eu digo quando há um governo e esse governante com uma assembleia, com pessoas eleitas para no poder político olhar pelo todo. Sabemos que o descaminho, os efeitos da corrupção são nocivos. Temos que amadurecer uma sociedade na exigência de pensar que tudo aquele ou quem fez algo contrário à lei, a punição e, por assim, a exigência da reparação do dano. Vamos percorrer a história da humanidade, olhar para as evoluções do tempo do Estado Novo, do surgimento desse Estado, e olhar as suas principais observações para categorizar, né, o governo entre a situação de território, povo e o seu exercício de poder. Olhar, inclusive, para que essas concepções apresentar aqueles que pensaram em relação às concepções de governo, de Estado, de nação. Apresentar alguns pensadores da sociologia, dos principais dele, Durkheim, Max Weber e Karl Marx, as proposições desses pensadores em pensar a sociedade, as oportunidades na qual tratavam as relações, de pensar as contradições do tempo presente e as configurações dela com seus contemporâneos. Apresentar também que nessas visões, que nessa relação, democracia, aquilo que nós já olhamos para o início dos nossos períodos do ano letivo, apresentar a Grécia Antiga, como surge essa situação do demos, um local onde as pessoas se encontram, pensam, tratam da res pública, da coisa pública, do cotidiano, e dão o seu voto na exigência de que o todo perceba os melhoramentos ou o que foi votado para o destino daquela sociedade. Mas vamos lembrar que, como Sócrates havia denunciado, uma sociedade na exigência de se fazer guerras de conquista para obter das facilidades os escravos que são a base dessa sociedade grega. Ou seja, a opressão e a guerra a serviço da democracia. Então, pensar a democracia representativa hoje, a democracia participativa dos movimentos sociais organizados, aquele que ocorre quando nós precisamos sair às ruas ou denunciar as condições do nosso emprego, da nossa vida, da nossa rua, do nosso bairro, da cidade, Estado, país. Então, pensar democracia na exigência de olhar para todas as suas esferas, propor os seminários, né?
propor os seminários organizativos onde pense democracia, a representativa, a participativa. Pensar o que é esse processo eleitoral. Nós estamos em novembro. Irão ocorrer ainda as eleições na primeira quinzena, de fato, do poder municipal no Brasil. São mais de 5.000 municípios, pensando o destino de todos aqueles que se encontram, moram, habitam, vivem e convivem nesses municípios. Então, pensar a democracia e os níveis de participação e pensar na nossa história, né? O quanto que da história da República recente, eu estou falando quando ocorre no Brasil a ruptura do Império com a República, quando que nós nos tornamos uma nação republicana, os tempos em que todos conferidos o direito de cidadania e o exercício dela, pôde votar. É um bom tema também para esse seminário. Pensar a democracia e os tempos do cibernético. A questão com a fake news. O quão verdade é algo ou coisa que me chega sem eu fazer parte de uma atitude crítica, de uma atitude filosófica, da reflexão filosófica, cortejar esses espaços e pensar na grandiosidade, né, de olhar para as teorias democráticas modernas e encontrar, né, a problematização e legitimação dos seus sistemas. Perceber também que esses direitos, né, que estão lá nessa declaração, né, lá de 1689, né, que lá está na Revolução Inglesa, pensar depois 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os direitos humanos, a historicidade, estou falando de Brasil, ora eu estou falando do mundo, ora eu estou falando da República. Então, a terminologia de fazer a linha do tempo e perceber a localidade do conhecimento filosófico. O quão importante propomos aos nossos alunos que eles nos participem e nos proporcionem a nós a investigação, a curiosidade. Por exemplo, Olympe de Gouges, a ativista francesa, que em 1791 propôs que a mulher pudesse votar. Foi a guilhotina. Em 3 de novembro de 1793, cortaram-lhe a cabeça porque simplesmente essa grande mulher, pensadora, intelectual, propunha que as mulheres tinham direito a voto. Então vamos perceber o quanto de luta, o quanto de movimentação de inteligência é preciso para garantir que direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, os direitos humanos façam referência à vida da humanidade. Então, observar o descaminho, o descompasso entre aquilo que é proposto para beneficiar o todo e a particularização do bem do todo para um só. A questão da corrupção, ela é global e infinita. Por isso que Edgar Morin, no ATPC de outubro, no nosso estudo, nós falávamos que a finalidade do homem é ser antropoético. Pensar no seu melhor quanto humano e pensar no seu correto para si e para o outro, para o presente e futuro. Então, pensando essa evolução dos direitos humanos, eu falei agora há pouco da mulher, dos preconceitos, a relação com o racismo, olhar para a diversidade, para a multiplicidade, para o pan, para o diverso, para o plural, em relação à nossa sexualidade. O respeito que temos que ter a todos os movimentos LGTB queer e as demais designações que tratam dessa condição, dessa participação deste ente querido que é parte da nossa sociedade, que também sou eu. Então, pensar totalmente a condição dos direitos humanos e observar também as nossas contradições, o quão violenta e totalitária
é a nossa sociedade. Se agora há pouco eu lembrava que a res pública foi implantada em 1889, 15 de novembro, está próximo. Foi implantada por um desfile de cavalos, por um marechal do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. O quanto dessa herança da sociedade das armas, da força, por uma sociedade que precisa ser e precisa estar muito mais ao diálogo, muito mais à passividade, ao encantamento de perceber a beleza de quão grande é o educar em ação. Então, finalizo aqui essa humilde e singela orientação do primeiro ano para dizer quão grandioso e potente é esses temas. E agora vamos com o segundo ano, né? Pensar o segundo ano em relação às situações de aprendizagem dos temas, que está na introdução à bioética, a condição de pensar a técnica, a evolução do homem na ciência, a evolução do homem na condição humana. Nesse quarto bimestre, segundo ano, filosofia, ensino médio, pensar a relação que a reflexão filosófica nos premia com a análise dos desafios éticos do contemporâneo. O quanto ética e ciência vão estar fazendo parte desse nosso cortejar, desse nosso de pesquisar a dor da ignorância, a dor de não se saber. Então, pensando nessa possibilidade, olhar para a expressão e olhar para o tema e conceito, se que o ético, que é tudo que é permanente, universal, que é princípio, olhar para o moral, que é temporal, que é cultural, que está na prática. Ah, professor, dá exemplo fácil aí. Vamos lembrar do cinto de segurança. Hoje entramos nos automóveis e a primeira coisa que fazemos, até muito que automaticamente, ao sentar no volante, no assento do motorista, nós colocamos o cinto de segurança. Vamos pensar também que tempos atrás as pessoas pensavam e faziam isso nos últimos 30 anos. Compravam uma camiseta do Vasco, ou da Ponte Preta, ou do Santos, para aparentar a tarja preta, e o guarda de trânsito, ou o policial, né, que faz a vistoria sobre a segurança do trânsito, não observasse a exigência do cinto. Ou seja, aquilo que era até então uma negação, sabendo que era um princípio e uma exigência, hoje passou a ser muito usual. São poucas as pessoas que deixam ao uso e utilidade do cinto de segurança. Advertência a elas. Sabemos que a exigência, o princípio legal é assegurar a vida. A nossa, a do próximo. E a exigência moral é a concórdia na colocação do cinto de segurança. O ato, a prática. Então vamos olhar para os desafios do contemporâneo, aonde vamos observar a ciência a nosso serviço, a serviço da vida, e olhar algumas narrativas que pensam em tratar o humano fora do científico, pensar o humano sem, por exemplo, a aquisição de vacinas. Todos humanos terráqueos que têm acesso à vacina venceram as doenças do tempo do ontem, do tempo do hoje, do tempo da manhã. Todo terráqueo bípede inteligente que trabalha com conhecimento científico, que trabalha com a elucidação, com a maiêutica, eu estou trabalhando com o pensamento socrático, trabalhar a luz, trabalhar o parto ao novo, ao conhecimento, a reflexão desse conhecimento e perceber que a evolução científica ela é presente naquilo que nos faz os melhoramentos.
Então, pensar a ética e a convivência está no pensamento da atitude, está no pensamento do amor à humanidade. Eu estar hoje categorizado para entrar nos ambientes a estar servido de uma máscara, higienizar as minhas mãos na entrada e na saída. Para a chegada da casa, a exigência de que faça a troca das roupas, banho e que novamente, no contato com outras pessoas, possa novamente recobrar as novas exigências do tempo pandêmico. Está no amor à humanidade. Está na exigência da vida, da ciência. Então, toda a educação, o educar em ação, aquilo do educare, né? Do latim, marcar com signo, nos presenteia na mediação e na comunicação dos conhecimentos para justamente pensar essas relações. Então, olhar para as questões, para as advertências e adversidades do cotidiano, é pensar também a comunicabilidade dessas narrativas, o quanto nós temos que questioná-las e aprender a apresentar a diversidade de valores e posicionamentos sem fechar a questão. É a democracia, é a liberdade a serviço do pensamento. Pensar essa mentalidade do pós-moderno a qual me referia, onde a questão do ético é reduzido ao eu sou.com, para no movimento de manada eu estou curtindo. Ou seja, fazer a curtição muito mais diz respeito da exibição do que a exigência de um valor, de um bem, o bem de si e o bem do outro. Então, precisamos trabalhar com essa expectativa da exigência da moralidade, da prática, de tudo aquilo que a gente sabe que é do ético, para que nós possamos, que esses deveres nos tragam o esperançar, a espera que irá alcançar a concórdia, a emancipação do antropoético. Então, os atos do homem e os atos humanos estarão para discernimentos, estarão para responsabilização. Então, perceber que os deveres da moral está na condição da sinceridade, da urbanidade, vivemos na coragem, na perfectibilidade, na moderação, na justiça, na obediência, na diligência, no humano. Então, perceber essas variações, essas qualificações, é perceber que da ética do princípio e da moral à prática dos princípios nos trazem a consciência, nos trazem a forma pelo qual esta consciência possui um objetivo, que é a condição líquida e certa de que algo que faço no meu benefício também espero o alcance do benefício do outro, que também sou meu eu. Então, olhar para essa perspectiva da bioética, debatendo esses pontos da consciência, da significância do conhecimento, trabalhar a capacidade do homem de aprendizado através das experienciações. Vamos lembrar que a moralidade, ela muda do tempo do ontem para o tempo do amanhã. Lembrava da camiseta da Ponte Preta, Nega Véia de Campinas, a camiseta do Vasco, para a exigência do cinto de segurança, o quanto é muito comum. Então vamos pensando esta oportunidade de pensar a condição humana. E olhar para o conceito da condição humana é também apresentar os pensadores da condição humana, ou melhor, a pensadora da condição humana, que trago aqui como um exemplo, né? Trago Hannah Arendt, a grande alemã. Hannah Arendt, que trabalha a condição humana como a grande preocupação e a grande referência
e expressa preocupação, expressa a exigência desse pensamento, porque trabalha com essa questão do homem e da política. Ela vai levar esses pensamentos e o seu trabalho às condições do totalitário. O quanto estamos hoje se perguntando da pandemia e desses números da pandemia, da quantidade dos mortos e dos infectados, e outros governantes com ainda algum tipo de expressão que diz: é uma gripezinha. Hannah Arendt disse sobre esse assunto, na qual um governante ou pessoas que se alinham com esse pensamento trabalham o caos como uma simples condição, uma simples situação, ela cunhou um termo chamado banalidade do mal. Ou seja, o mal é presente, está ali, deve ser tratado, combatido. A vida está em jogo, mas é só uma gripezinha. É muito triste e perigoso essas alegações. Por isso que o seu trabalho, a sua condição de pensar o animal social, que é o homem político, é pensar as coisas que constituem o ambiente de cada uma das atividades humanas. E do quanto ele deve ser forçoso com a sua inteligência, com a sua educação, para poder se perceber que a educação é o ponto onde decidimos que amamos o mundo e a responsabilidade por ele. Sabiamente diz Hannah Arendt. Hannah Arendt, que traz para nós a natureza da vida humana, é a vida que nos permite observar esse humano na transição das suas potências e das suas contingências. Por isso que é forçoso esse trabalho do ético, do moral, esse trabalho de relevância em pensar a condição humana, pensar tudo aquilo que faz parte do cotidiano da vida do homem. Pensar a condição humana também é pensar naquilo que é objeto desse bimestre, do segundo ano do ensino médio de filosofia, quarto bimestre. A bioética, pensar essa condição humana que o homem é chamado a natalidade / mortalidade. A escola tem ingresso, mas também tem o fim, a finitude, que podemos, dependendo das matrizes na espiritualidade, entender que essa vida transcende. Mas entender, primeiramente, ao falar de natalidade, olhar para mortalitar, o termo, da expressão, da oposição à natalitá. Então, dessas oposições, a reflexão de que a exigência da existência está na finitude. Como diria Jean-Paul Sartre, tu é responsável por todos os atos que pratica. Então, essa bioética, ela recorre a examinar os temas que são incandescentes, que estão nos questionamentos, a pensar o agir, a pensar o viver e a trabalhar o resguardo desse viver do nascer e morrer. Pensar a virtude, o quanto é potencial e harmonioso aquele que vive da forma correta para o seu eu e para o outro. O que está em Aristóteles, lá na eudaimonia, a aquiescência do virtuoso que o homem pode ser. Do mesmo modo, atesta Aristóteles que quando o homem não é virtuoso, a contradição o impera no vicioso. Então, olhar para o bioético na capacidade do pensamento, na capacidade da proteção, do resguardo da vida, que é finita, e da beleza do seu processo de humanização do seu cuidado em todos os seus tempos. Então, apresentar
né? Bio, que é a vida, e o ethos, que é a conduta ética da vida, por estudo da nomenclatura, é pensar no eu e no outro, na alteridade, como também na solidariedade. Pensar a reflexão dos tempos de evolução da tecnicociência, né? E as mudanças de valores, quando eu acabei de tratar que pessoas não creem no científico. Vacina, por exemplo. Pensar na desordem dessas narrativas quando milhões de pessoas perdem a vida por conta do entendimento que não querem se tratar, porque foram orientadas somente a pensar no espírito e não no corpo. É preocupante pensar esses temas que são incandescentes e que nos provocam a sensibilidade de pensar ao respeito aos direitos humanos na vida na sua totalidade. Pensar a bioética é pensar entre o humanismo e o saber científico. Pensar a reflexão do dever a ser a ciência para a condição da sua aplicação ao cotidiano. Pensar na beneficência, na autonomia, na justiça, como também na maleficência, na falibilidade de alguns dos seus pressupostos, que é recorrente. Então, pensar que o objetivo da bioética está em humanizar o processo científico da maneira pelo qual ela ocorra para humanizar os homens e permitir o resguardo da beleza da vida. Permitir essa autonomia e essa justiça na condição de olhar para a vida e os aspectos do seu gerenciamento. São temas, como eu já disse, incandescentes. São pontos de partida, não podem ser pontos de chegada. Então, pensar temas como, por exemplo, da natalidade, o aborto, da mortalidade, a eutanásia, que são pontos da finitude, ou do nascimento, ou em relação ao fim da vida, à passagem. Então, pensar o envolvimento da ciência que quer fazer vida, longevidade, mas também da ciência que quer vender remédio, que quer fazer doença para fazer riqueza, que quer fazer viciação. Eu falava nos ATPCs com muita clareza que as nossas sociedades, elas têm muito mais de drogaria do que padaria. A drogaria, a droga, o medicamentoso, a exigência desse processo. A padaria, que deve ser a exigência de um café, do pão, do alimento que se traz para partilhar na mesa, ou consigo ou com seus demais, na alegria do encontro, guardadas hoje as devidas legislações municipais no distanciamento. Mas padaria é alegria, drogaria é a exigência do que tem que ser mantido na preocupação com a vida, né? Então vamos pensar esses momentos de impasses e incertezas como momentos dos temas da filosofia, momentos que nos trazem a reflexão, momentos que nos trazem a potência de pensar o que é a palavra, o conceito, para propor uma síntese do que eu penso que é. E assim a gente cria um grupo. Cada sala de aula de filosofia do segundo ano do ensino médio, por exemplo, pensar o bioética, eu penso como? E ali nós vamos trocando, educadores e educadoras, os nossos alunos, a nossa comunidade escolar, os temas, sem a defesa, sem o fechamento de questão, mas sim de produto de conhecimento,
de instigação, de investigação. Vamos fazer juntos. Me coloque nos grupos, eu estou à disponibilidade. Para a gente poder, na distância e na presença da educação híbrida, partilhar a perseguição, a procura, a pesquisa da dor da ignorância. Então, procurando na condição da bioética, para olhar para a duas expectativas que nos alegra, da dignidade, da consciência. Como diz o Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Na resistência, na persistência da sua vida edificante. Então, pensar o homem diante dessas condições. O segundo ano, quão fantásticos são esses temas e que nos trazem com muita alegria e com muita potência. Muita gratidão por esse momento. Vamos à frente agora com o terceiro do ensino médio, quarto bimestre, aonde a beleza da nossa disciplina leva para pensar a relação com a filosofia, com o primeiro momento da significação, do olhar da filosofia, do compreender filosofia, do ler e interpretar filosofia. Vamos emprestar da literatura a grandiosidade desse tempo da elucidação das palavras, do parágrafo, da síntese, do capítulo, livro. Então, observar esse momento quão grandioso é e perceber ainda mais a sua dinamização quando, por fim, o tema de fechamento desse quarto bimestre é a felicidade. A condição de perceber nos tempos da filosofia as narrativas da felicidade. Hoje, aqui estamos para nos declarar para essa felicidade, a filosofia. Então vamos olhando para o terceiro bimestre, para a terceira série do quarto bimestre, para a gente poder falar da filosofia e dos temas do terceiro ano do ensino médio. E olhando para este quarto bimestre do terceiro do médio, na questão preliminar da leitura e do significado do texto filosófico, nós vamos primeiro, no movimento inicial, a apresentação que do surgimento da filosofia ela está ligada a esse pensamento da oralidade, né? A quebra, inclusive, de paradigmas para o surgimento de filosofia, ela se dá na contação, na articulação do pensamento. Vamos tratar dos pensadores, como eles realizavam este modelo de debate de pensamento no regulamento do Educar em Ação. Peripatéticos. Este pensar falando, pensar articulando, pensar questionando. E por esse assim pensamento, para também dizer, como o Sócrates em Atenas, dizer que nada sei, para tornar a sabê-lo, para tornar novas perguntas, novas indagações e novas oportunidades. Então, pensar esta questão que só há um mal, a ignorância, o não saber, para a vontade da procura, da luz, a elucidação, da maiêutica, de produzir a reflexão, o parto ao novo, e dessa síntese que surge a partir dessas duas condições. Então, olhar para um primeiro momento onde o tema e a escolha do tema, olhar o pensamento do título, olhar a expressão e o ângulo de abordagem ou a caracterização do que se pensa. É o primeiro movimento quando vamos trabalhar o uso e utilidade dos textos
filosóficos e da leitura em filosofia. Então, olhar para a questão problema. Quais são as indagações? A quem serve esse debate? Eu vou me revestir aqui numa pequena historieta que um dia permiti aos meus alunos e comigo mesmo a gente fez um bate-papo de pensar o estudo do pequeno texto do Banquete. E dali extrair um pensamento, ou extrair ali, né? Olhar para Agatão, Diotima, Sócrates, né? Eu cortejei o momento pelo qual ocorre o banquete, né? A festa, a servidão de alimento, a servidão da bebida, de alegrar a vida, né? A servidão desse momento único. Eles tinham acabado de vencer um concurso de tragédias, onde trabalhava a sociedade grega na caracterização, na comédia do dia a dia. Essa era a tragédia. Então, nesse debate do banquete, o debate primordial é o amor ao saber, a universalidade desse pensamento do saber, do amar. E os alunos que leram a condição dos textos fizeram as suas consignações e os primeiros textos que liam continuavam a repetir, e no debate sobre o tema continuavam a repetir o cortejo daqueles alunos contando as particularidades da vida cotidiana. Ah, professor, aqui eu desejo só ele, mas ele não me vê. Ah, professor, se ela soubesse o quanto eu a quero bem. Ou seja, os alunos estavam fazendo ali comigo sessão de terapia e não trabalhavam, não atestavam a condição de observar o texto filosófico. Quero reparar aí a expectativa do professor que toma consigo algo que lhe acontece da prática e leva para a ciência para olhar a expectativa do que lhe ocorreu. Qual era a sua expectativa entre o seu planejamento e a recorrência da exigência da atividade? Paro aqui a minha história para contar uma história do francês, do pensador Jacques Rancière, que narra um professor francês, Joseph Joubert, que em 1818 sai de Paris a Amsterdã, Paris, França, Amsterdã, Holanda, e ele vai para uma escola de muito bacana. E nessa escola, ele está indo para o seu primeiro dia de aula, ele preencheu os requisitos da vaga, mas se esqueceu do primordial. Os alunos sabiam nada de francês. E ele também não sabia nada do holandês. É desse encontro a qual eu quero me revestir, do encontro de que ele, entrando na escola, recebido pelo diretor e que trata-o muito bem, e fala um fluente francês, ele é recebido pelos seus pares e no caminho para a sala de aula passa pela sala dos professores e encontra a Telemaque, uma revista francesa bilíngue, transitando na Holanda, e põe debaixo do braço e carrega a sala de aula. É ali na sala que ele cumprimenta e na feição do seu rosto e das suas expressões, no manuseio e apontamento das linguagens da revista, trabalhando coletivizadamente os alunos, ele contesta e percebe que ele, não pensando e não sabendo nada de holandês e os alunos também tampouco de francês, a mediação de saberes é o melhor objetivo da sua proposta em relação ao educar em ação. Jacques Rancière quer, com essa história de Joubert, dizer para nós todos que o mestre ignorante se tornou um mestre consciencioso, transformou da sua praxis
da dificuldade, a exigência e a perseguição de se fazer saber com aquela condição. O que Edgar Morin vai dizer que da incerteza e da fragilidade, uma oportunidade. E assim dizendo, quando novamente tive a oportunidade de cortejar o texto, fomos primeiro procurar o que era o banquete na antiguidade. Nas sociedades antigas, o que era se banquetear? Qual era a servidão e a exigência da alegria para estar no banquete? Depois fomos pesquisar cada uma das figuras que estavam no banquete. Agatão, Diotima, Sócrates. Todos nós sabemos que para a exigência daquele texto, Sócrates não escreveu uma palavra. A narrativa, todas são de Platão. Então, desse momento em contar, em estratificar que essa leitura passa por um processo de construção, de argumentação de saberes, de exemplificações, de imagem, de constituição e construção de conceitos, como diz Deleuze, é perceber a condição maravilhosa que é ir ao encontro do impensável. E realizamos o banquete em sala de aula. E aí foi fundamental. Eles passaram a compreender o professor de fisiologia, não, o professor de filosofia. Então, essa mediação do mestre consciencioso está na significação dessa leitura e da complexidade do ensino de filosofia que nos encanta, que está na beleza desse engrandecimento. E esse saber que está contido ali, na categorização, no imagético, na potência de cortejar tudo aquilo que está na introdução e da apresentação. É a expressão maior nas nossas escolas, quando eles observam o cardápio do dia e os sorrisos e as maravilhas que isso traz no alimento que sagra a vida na escola. É a mesma forma de quando nós colocamos na lousa os ingredientes da aula, os ingredientes da semana para fazer as aulas. Esses combinados são rigorosos para dizer os caminhos pelo qual se iniciam as aulas, porque senão todos os dias temos que ir a Hollywood, de volta para o futuro, o DeLorean na porta da sala de aula. Então perceber que essa leitura, de filosofia e o ler, a análise textual, temática, interpretativa, a sua problematização, o quanto de referencial nós não vamos ter, inclusive em Jacques Delors, 4 pilares da educação para o século XXI, na Unesco. Patrimônio da humanidade para todos nós, ou seja, do aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver o conhecimento filosófico. Então, entendendo esses movimentos e praticando esses movimentos com os nossos alunos do terceiro do médio no quarto bimestre, vamos ainda levar para a grandiosidade do tema seguinte, que é felicidade. Felicidade. Felicidade, no geral, é entendido como satisfação. E satisfação no tempo presente está muito mais ligado ao prazer, está muito ligado ao imediato, está muito ligado ao que é percebido no instante. Quando, a bem da verdade, levar esse conceito do mundano para o humano diz respeito a pensar a questão da eudaimonia. O quão virtuoso um homem é em ser quem ele pode ser, para si e para os seus. Pensar aquilo do bom significado, do bom viver, pensar
o acompanhamento da realização e do contentamento com essa realização. Então, procurar felicidade nos pensadores é muito interessante, é fantástico. E perceber as citações, por exemplo, em Tales de Mileto, né? Século VI antes de Cristo, né? Feliz quem tem o corpo são e forte e bom, sorte e a alma é bem afortunada. Demócrito de Abdera, século V, que julgava a felicidade à medida de prazer à proporção da vida. Ou seja, a filosofia, inclusive, é instrumento da participação desse processo. O homem precisa deixar de lado as ilusões para ir à serenidade. Pensar a tríade Sócrates, né? Quando a ideia de felicidade está na satisfação do desejo do corpo e da mente, e que o homem vive ao infinito, que é a alma, o quanto de realização que é para esse homem que assim o pensa. Pensar depois, olhar para Platão, a exigência do virtuoso na presença daquilo que está na abstração, que está na potência do mais perfeito, que está na potência da alma, para, enfim, recobrar que na eudaimonia aristotélica, né, a ideia de autossuficiência. Eu estou cortejando a felicidade através de vários pensadores, ou seja, e tentando fatiá-la. No melhor momento de Foucault, o pensamento serve a fatia, para poder dizer que entre o eu sou.com e o de fato que é, pensar que felicidade ela está na realização e não na aparência. Pensar os desígnios na qual esses pensadores levaram do Epicuro, né, o prazer a todo custo, o culto a esse hedonismo, a Idade Média, que depois vem e recrudesce o homem, porque eleva a condição do espírito. O ser só se relaciona com o sagrado. Somente o sagrado tem realização total. O acossamento da humanidade. Pensar que essa ideia de filosofia teve que voltar para o Renascimento, para o Iluminismo, para a volta da razão, para quando Locke e Leibniz trazem do século XVII e do XVIII os pensamentos sobre o prazer duradouro. Pensar que, como Kant traz a expressão da crítica, da razão prática, porque todo indivíduo é chamado ao seu melhoramento moral na prática do que ele é. E se ele assim o vive, ele obtém realização. Está no seu desejo, na sua vontade. Então, essa ideia filosófica, essa ideia de felicidade, ela vai trabalhando com esses pensadores e fazendo parte do cotidiano das sociedades. Por exemplo, a Constituição norte-americana de 1787 é redigida sobre essas bases da felicidade. Olhar para Bertrand Russell, né, a conquista da felicidade, uma de suas obras, né, a eliminação do egocentrismo, que está como cerne da obra. Pensar em Aguilera, Juan Malian, o espanhol, que vai falar que a felicidade humana, o aspecto do antigo no tempo presente. Pensar Jean-Paul Sartre, o francês fabuloso existencialista, que nos traz que nós somos condenados a ser livres, mas ao mesmo tempo temos que ser responsáveis pela essa liberdade que temos e que somos e que a exigimos. Então, pensar a felicidade diz respeito do conhecer de ti para a apresentação de que outros o possam também conhecer.
Então, pensar esse terceiro ano do ensino médio, quarto bimestre, é pensar esta felicidade. E aqui, com muita alegria e com muita feliz, infinita cidade, quero cortejar todos na gratidão desta oportunidade deste ano letivo. Me coloco como um pensador à disposição de trabalhar todos os nossos erros para colher muito mais os nossos acertos. A humildade e a singeleza de dizer que a felicidade está nessa exigência de pensar intelectualmente falando. Quero agradecer a você que nessa jornada pôde me acompanhar os 4 bimestres em filosofia. A gratidão à Secretaria de Educação, à Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, à dirigente de ensino Regina Navas, ao núcleo pedagógico, a Giovana Souza, nossa responsável, também que é partilha e também companheira e irmã de trabalho nas ciências humanas, responsável por História e Geografia. A minha gratidão a essa grande intelectual, nessa beleza de ser seu aluno, a todo e sempre, no que ela tem mais nos acrescentar de oportunidade ao núcleo pedagógico. Agradecer aos nossos supervisores que conseguiram, com os nossos gestores educacionais nas escolas, coordenadores escolares, colaboradores, elevar a produção e a conexão dessa educação híbrida com todos que estão no Educar em Ação. Saúde redobrada, esperança 2021, nenhum a menos. Estejamos preocupados com todos aqueles que nos pertencem. A minha gratidão na singeleza de todos os nossos trabalhos, heróis e heroínas do Educar em Ação nos tempos pandêmicos. Muito obrigado, passo a palavra.